Não entendi. Mas eu não posso fazer nada. Na verdade, o Bill Gates que pode dizer para mim, rapaz, olhando você assim, você é tudo que eu pensei, como eu queria ter um filho assim. E aí, tá aqui, ó, tá no meu testamento. Mas eu não posso fazer nada. Teria que ser um gesto que viesse dele. Então, essa pergunta dele, o que farei para entrar na vida eterna, parece que não está certo. Mas, na verdade, essa é uma forma de se falar sobre herança, que era a mesma forma que Abraão falava, eu sou o herdeiro da terra prometida. E todos os judeus se colocavam como nós somos herdeiros da terra prometida. Nós somos herdeiros porque nós somos descendentes de Abraão. Então eles pensavam, porque nós somos povo de Deus, então nós somos herdeiros de Abraão. Então é mais ou menos nisso. Eles estão falando, então, como é que eu me faço herdeiro? Eu sigo a lei. Se eu sigo a lei, logo eu sou herdeiro porque eu sou descendente de Abraão de acordo com a lei. Vocês estão entendendo? Eu me faço parte do povo de Deus porque eu sigo a lei. Então, o que ele quer saber de Jesus? Jesus, o que eu faço para perder a vida eterna? Ele está esperando Jesus alguma coisa do tipo, você é o mestre da lei, né? Então, siga a lei. E aí ele fala, eu conheço bem a lei, eu sou mestre da lei, gente. Se alguém precisa saber alguma coisa sobre a lei, fala comigo. Né? Ele já ia fazer o merchan dele ali. Né? Minhas aulas acontecem terças, quintas e sextas à noite e tal, e venham falar comigo. Era isso. Ele estava fazendo ali uma cortesia, chamando Jesus de mestre, e ele esperava que Jesus fizesse uma cortesia e devolvesse para ele o afago e dissesse, você também é um mestre, que bom, realmente, ótima pergunta, como herdar a vida eterna, é só seguir a lei. Aproveitem, gente, converse com ele vai ensinar para vocês como ele segue a lei. Era essa a conversa. Mas Jesus não sabe jogar a brincadeira. Ele não sabe brincar. Ele falou, tá, boa pergunta. Como diz a lei? O que você interpreta? Como que você lê isso? E a resposta dele é boa, hein? Esse rapaz, eu estou falando para vocês, eu gosto dele. A resposta dele, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. A gente já não viu essa resposta em outro lugar? Lá em Marcos 12, versículo 29, não é exatamente essa a resposta de Jesus para um outro mestre da lei? Então, provavelmente, esse rapaz está seguindo Jesus já há algum tempo. Parece que ele está acompanhando Jesus e ele já ouviu essa resposta de Jesus. E ele está confirmando, Jesus, eu estou concordando com você, hein? Você falou aquele dia lá, eu guardei aqui e está aqui a minha resposta. Pá! Aí era a hora de Jesus falar, menino, é isso? Top mesmo a sua resposta, você é dos meus. De novo Jesus vai dizer para ele, boa resposta, faze isso e viverás. Acabou a conversa. Aí que ele errou. Aí é que é o problema desse homem aqui. No versículo 30, né? 29. 29? Assim, mas ele querendo justificar-se, parece que ele entendeu que houve um embate e que Jesus não entendeu bem que devia ter devolvido a cortesia. Então eu acho que vou dar mais uma chance para Jesus. Acho que eu vou dar uma outra pergunta, que aí agora eu acho que ele agora vai vir aquela resposta que vai me ajudar. Eu acho que agora vai. Aí ele forçou, né? Tentou tirar o 10, sabe? Ele estava indo bem, mas agora aí vai bom. Mas querendo justificar-se aí, então ele está tentando ganhar a vida eterna ainda. Agora ele está pensando, como que eu vou fazer para ganhar a vida eterna? E aí ele pergunta para ele, quem é meu próximo? E mais uma vez é uma boa pergunta. Parece boba. Mas quem é meu próximo? Quem está do seu lado? Ele é seu próximo. Parece uma pergunta meio boba. Mas não era. Por quê? Porque talvez ele está pensando, Jesus passou pela Samaria e foi rejeitado lá. Vou mostrar para ele que eu estou alinhado com ele. Vou perguntar para ele quem é meu próximo, parece que havia um debate. O próximo é só quem é do meio de Israel ou o próximo é todo mundo? Então ele está meio que querendo que Jesus fale, não, o próximo mesmo é o seu irmão Israel. Porque não sei se você vai lembrar, em outra ocasião, quando Jesus estava pregando na Cesareia, veio aquela mulher, Fenícia, e pediu, Senhor,
dizer que Jesus está realmente dizendo que ele veio para os filhos de Israel. Então, quem é o próximo, de acordo com esse ambiente, com tudo isso que está acontecendo? O próximo é o irmão de Israel, aquele que está seguindo a lei. O samaritano, com certeza, não é o próximo. Esse é o raciocínio desse mestre da lei. E ele quer ganhar um ponto com Jesus. Aí ele pergunta, quem é o próximo? E aí Jesus vai responder. Como é que Jesus vai responder? A primeira pergunta, como é que Jesus respondeu? Com outra pergunta. E agora, Jesus conta a parábola, e aí no fim da parábola ele faz outra pergunta. Isso nos ensina alguma coisa, né? Às vezes nós, no afã de responder uma pergunta, a gente não clareia a pergunta da pessoa, a gente não tenta entender quais são os intentos da pessoa, a gente não tenta de fato aprofundar na pergunta e a gente responde. E às vezes nós vamos perder uma boa oportunidade de esclarecer uma informação mais profunda. Mas aprendemos com Jesus que uma boa pergunta pode ser esclarecedora. Jesus vai contar a parábola. E aí, mais uma vez, vai responder uma pergunta. Vamos falar um pouquinho da parábola, que é a peça dentro da peça. Como é que a gente analisa uma parábola? Você está vendo, está tendo uma conversa. Eu não sei se você já tinha dedicado tanta atenção a tudo que está acontecendo em volta antes da parábola. Alguém já tinha tido esse trabalho de pesquisar e olhar e entender tudo que está acontecendo em volta? Normalmente a gente não faz isso. A gente vai na parábola, vamos entender a parábola. A parábola é um negócio. Então, a parábola está dentro de um contexto. Então, agora é o que nós chamamos de peça dentro da peça. Peça de teatro, sabe? É como se estivesse tendo uma peça de teatro na frente, e aí, dentro da peça, tivesse um palco e uma outra peça. E aí você está assistindo aquilo. Então, nós temos agora Jesus conversando com essas pessoas. Vamos dizer que eu estou aqui conversando com o Vicente. E vocês estão assistindo a minha conversa com o Vicente. De repente, eu falo com o Vicente, Vicente, vou te contar uma história. E aí, abre-se uma cortina, e aí nós começamos a falar. Então, Jesus conta a parábola. Como que é a parábola? Um homem vem descendo a estrada de Jericó. Eu tenho aqui uma foto dessa estrada, eu achei muito legal. Essa foto é antiga, mas eu vi outras, mas essa aqui é legal porque ela tem ainda toda a estrutura que foi feita depois. Né? Mas a viagem aqui de Jericó, de Jerusalém para Jericó, é uma estrada íngreme, perigosa, com cavernas, muito historicamente perigosa. Assim, tem muitas histórias, relatos de que quem descia ali sozinho tinha um risco muito grande de ser assaltado. Seria que nem hoje em dia alguém fala assim, vou subir o Morro do Alemão sozinho. Vai dar certo. Não é mais ou menos isso? Então, vou imaginar que você fala assim, tenho vontade de subir o Morro do Alemão, vou lá. Deixa eu lembrar um pouquinho para vocês, onde que é Jericó? Jericó é um pouco ao sul de Jerusalém. Né? Então, você tem Samaria, Jerusalém e Jericó. Então, normalmente quem está passando por ali é quem está saindo de Jerusalém e está indo para Jericó. Né? A chance de ser um judeu saindo de Jerusalém e indo para Jericó é tipo 90%, 100%. É muito maior a chance de ser alguém judeu. Então, esse homem que está descendo, que está entrando nessa estrada, provavelmente ele é judeu. Mas o que vai acontecer com ele? Vai aparecer quem? Os salteadores, bandidos. Galera lá da Zona Leste. Vão juntar o cara lá, Itaquera, isso. Lá, da Zona Leste. Vão juntar o cara lá e vão bater nele, tomar tudo, deixar ele semi-morto, despido e vão embora. Levam as coisas dele. Então, nós já temos dois personagens. Primeiro personagem, a vítima. Segundo personagem, os salteadores. Vem o terceiro personagem. Quem que é primeiro? O sacerdote. Não é isso?
profetizar um sacerdote, versículo 31. Esse sacerdote, então, passa pelo outro lado. Por que o sacerdote passou do outro lado? Muitas razões. Quais são as razões? Todas religiosas. Para a gente não entrar aqui tanto nos meandros, mas ele não podia chegar a 2 metros de um defunto. E o sujeito estava inconsciente. Quando você olha um cara todo cheio de hematomas, pelado, inconsciente, esse cara está morto. Né? Na visão do sacerdote. O sacerdote vai poder fazer o que por ele? Ele é um sacerdote, ele é impedido de se aproximar 2 metros de uma pessoa morta. Né? Não pode. Então o que ele faz? Ele atravessa para o outro lado, passa o mais longe possível e segue a viagem dele. Tem muitos motivos para não ajudar, mas muitos motivos religiosos. Ele presta serviço no templo. Se ele chegar perto do morto e ele se contaminar, ele não vai poder prestar serviço no templo. Ele ganha salário se ele prestar serviço no templo. Se ele não prestar serviço no templo, ele não tem salário. Ele ia ficar 1 mês sem salário. Então, vou mexer com um cara que já está morto mesmo, seguiu viagem. Vem o levita. Provavelmente o levita sabe que à frente dele tem um sacerdote. O sacerdote já passou pelo morto. O levita, movido pelo exemplo do sacerdote, olha o sujeito e fala: o sacerdote não fez nada porque não dava para fazer mesmo, não. O meu chefe passou aqui na frente. Meu exemplo deixou o cara aí. O que ele faz? Ele dá uma aproximada, ainda dá uma olhada, porque ele é levita, ele ainda pode chegar mais ou menos perto dos 2 metros, ele não pode tocar no morto. Mas ele olhou, deu aquela checada, aquela curiosidade mórbida. Sabe quando você passa por um acidente de carro e vê assim uma cena, assim, o trânsito para, todo mundo quer ver aquilo, vai embora, sabe? Segue a viagem, mas o levita dá aquela olhada. E depois então passa quem? Nesse momento da história, você pode imaginar uma pausa dramática. Sabe? Passou um sacerdote, passou um levita. Quem deveria passar agora? Deveria passar agora o mestre da lei, que seria essa hierarquia de quem trabalhava no templo. Não, o sacerdote, o levita e o mestre da lei, ou um fariseu, seria o leigo que serve no templo. E aí ele então seria o herói da história, que seria quem iria ajudar o homem. E quem é que estava fazendo a pergunta mesmo para ele? O mestre da lei. Então todo mundo está imaginando, não, vai vir o mestre da lei. O mestre da lei, e aí a história vai crescer, Jesus vai fechar, e todo mundo vai celebrar, e vai ser legal pra caramba. Mas aí Jesus manda que vem um samaritano. Só não, agora o samaritano, ele não vai fazer nada com certeza, né? Porque se o sacerdote conhece a lei, não fez nada. O levita conhece a lei, não fez nada. Vem o samaritano, esse daí ele vai, sei lá, cuspir no morto, vai jogar terra nele, vai xingar a família dele e vai embora, né? Porque a vítima está despida. Que nação ele é? Como é que você discerne se alguém é levita, se é sacerdote, se é samaritano, se é judeu, árabe? Como é que você faz? Na região lá todo mundo é igual, né? Todo mundo parecidão, certo? Você já viu como é que é a região lá do Oriente Médio? Todo mundo se bem parecido com o Alexandre, assim, né? Bem moreno, assim, barbudão. O Marcelo também passa bem, né? Se você tentar tirar visto nos Estados Unidos aí, a dificuldade. Vai rolar uma entrevista mais séria. Hã? Dos olhos. O Senhor veio comigo, me parece. Tá. O sujeito está nu e não pode falar nada. Então você não sabe a língua que ele fala, você não sabe o dialeto, você não sabe o sotaque dele, você não sabe de onde ele é, você não sabe nada do sujeito. Nem uma tatuagem escrito, né, Jesus te ama, nada, não tinha nada. Então, esse samaritano vai ver esse cara. O que você faria? Você está passando no meio do Morro do Alemão, certo? Cheio de bandido em volta. Você vê alguém caído lá semi-morto. O que
você faria? Vamos ser sinceros aqui entre nós. Ninguém está ouvindo, só a gente. O que você faria? Eu vou falar para vocês, eu acho que eu ia seguir viagem, hein? Acho que eu não ia parar, não. Eu acho que eu não. O cara já morreu. Eu não sei quem é essa pessoa, é muito arriscado. Esse sujeito, o samaritano, ele está com uma montaria. Diz que ele vai colocar a pessoa na própria montaria, quer dizer que ele tinha mais de uma montaria. Ele tinha a montaria em que ele estava, e ele tinha uma montaria que estava levando mercadorias. Então ele tinha muito para perder, e é muito arriscado. Mas ele resolve, bora ajudar o cara, bora, vamos lá, por que não? É só a minha vida que está em risco, né? E aí ele foi lá, ata as feridas, ele chega no lugar, ata as feridas do homem, derrama, e o verbo derramar aqui é um verbo que Paulo vai usar como libação, é um verbo que pertence ao contexto do tempo, é um verbo que tem a ver com adoração. E ele derrama vinho e derrama azeite. Itens, componentes também que são muito usados aonde? No templo, na adoração. Vocês estão percebendo? Qual foi a resposta do mestre da lei mesmo? O que farei para lhe dar a vida eterna? O que ele falou? Jesus falou, como você lê a lei? Ele falou o que para Jesus? Como é que ele faz? Ama o Senhor sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. E aí Jesus coloca um sacerdote que trabalha na adoração a Deus, que é o amor a Deus. Aí vem o levita, que é aquele que distribui as receitas, ele distribui os alimentos para os órfãos e as viúvas, não é? Então, olha, era adoração. O sacerdote adorar a Deus, o levita amar o próximo. E essas pessoas fizeram o quê com o mandamento que o próprio mestre da lei acabou de falar? Nada. Mas aí vem esse samaritano e está ajudando essa pessoa, e ele está fazendo o verdadeiro sacrifício vivo. Ele está derramando o óleo, está derramando o azeite, ele está investindo dinheiro. Você acha que é barato o azeite? Você acha que é barato o vinho? Nada, tudo é muito caro. Mas esse homem está se derramando a sua própria vida ali cuidando desse homem. Então ele pega essa pessoa, coloca na sua própria montaria, e agora provavelmente ele está pegando a montaria e ele está puxando. Você fala, mas isso aí não tem nada demais, né? Então, é um gesto de muita humildade. Um cavalariço jamais iria subir na montaria do seu mestre. E quem puxa o cavalo é o humilde, é o que se faz com o servo. E quem está no cavalo é o mestre. Então esse que está agora, que é o dono da montaria, está servindo aquele, ele está se rebaixando a posição de servo. Você está entendendo? Esse samaritano, ele está, você vai lembrar de Filipenses 2, versículo 5, o que diz lá? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esvaziou-se a si mesmo e se fez em forma de servo. Esse samaritano. Ele pega o homem, leva para uma hospedagem, e lá nessa hospedagem, o que ele faz? Deixa o homem lá. Gabriel, né? Está acompanhando? Força, vamos lá que vai. Fique comigo. Ele deixa esse homem na hospedaria e ele dá 2 moedas, 2 denários. Qual que é 2 denários? 2 denários, do trabalho de 2 dias. E isso dava para quantas diárias de hospedagem? Mais ou menos de 20 a 40 dias de hospedagem, dependendo da hospedaria. Então esse homem está dando dinheiro para ficar um bom tempo para ele se recuperar totalmente. E ele ainda disse, e se gastar mais que isso, eu venho e vou pagar. E vai embora. E aí termina a parábola, e aí Jesus vai fazer a pergunta. Qual é a pergunta?
Qual a pergunta que Jesus faz para o homem, o mestre da lei? Quem foi o próximo da vítima? Quem se fez próximo desse homem que sofreu esse ataque? Quem foi? E o homem, então, não tem jeito de responder. Qual é a única resposta que ele pode dar? Aquele que teve compaixão dele. Aquele que lhe prestou ajuda. Aquele que lhe serviu. Esse foi próximo dele. Jesus, então, inverte a pergunta, ao invés de quem é meu próximo? Ele inverte a pergunta assim, de quem você tem que se tornar próximo. Então, quem é meu próximo já não interessa mais. Agora é a pergunta, de quem eu estou disposto a me tornar próximo? De quem que eu tenho que ser próximo? De todo aquele que tiver necessidade. Então, eu tenho que me tornar próximo de todo aquele que tiver necessidade. Essa é a resposta de Jesus. A quem eu devo amar? A todo aquele que necessita de amor. Todo aquele que necessitar de amor. Que tipo de amor? O amor que ele necessitava. Qual era o amor que esse homem necessitava? Ele precisava de cuidado, ele precisava de amparo, ele precisava de investimento, ele precisava de transporte, ele precisava de tudo isso. E o que o samaritano deu a esse homem? Tudo o que ele precisava. Esse é o tipo de amor que Jesus está nos chamando para manifestar. Eu não sei se você percebeu, mas esse amor, ele está num patamar elevado. Quem consegue amar nesse nível? Sempre. Deus. O que Jesus está falando para esse homem, para aquela pergunta, o que farei para entrar na vida eterna? E amar o próximo, amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo? Jesus está falando mais ou menos assim, você tem que amar nesse nível aqui, ó, que não dá para amar. E aí você vai ser merecedor da vida eterna. Aí a conclusão que a gente chega é qual? Eu não mereço a vida eterna. Esse é o ponto. Você não merece a vida eterna. Alguém que pode repetir comigo? Eu não mereço a vida eterna. Eu não mereço a vida eterna. Eu não mereço a vida eterna. Eu não posso ganhar a vida eterna. Mas eu posso receber a vida eterna. Amém. Por quê? Porque é isso que Jesus está nos ensinando nessa palavra. A vida eterna, ela é resultado de uma vida com Deus. É uma entrega. A vida eterna é resultado da graça misericordiosa de Jesus. Deixa eu passar esse slide aqui, que eu achei interessante. Essa é, vamos dizer assim, a primeira análise e as primeiras conclusões dessa parábola. Fica mais no campo social, mais no campo físico, da ajuda, da demonstração do amor para as necessidades das pessoas. E a igreja meio que se transforma em uma agência de assistência social. E não podemos anular essa interpretação. Essa é a primeira interpretação, é a mais evidente, e ela é poderosíssima. Eu pesquisei aqui no Google, The Good Samaritan Hospital. E vem várias imagens de hospitais enormes nos Estados Unidos. Se você procurar no Brasil, Hospital Bom Samaritano, você vai achar um punhado deles também. E em todo o mundo tem centenas e talvez milhares de hospitais com o nome O Bom Samaritano. Isso mostra que essa parábola teve um impacto social enorme. Jesus vem transformando o mundo de muitas formas, inclusive socialmente. Você sabe que os hospitais passaram a existir muito em função da influência dessa palavra. Antes do cristianismo não existiam hospitais. Você já ouviu falar do grande hospital da Babilônia? Ou do Egito? Ou de Roma? O grande hospital de Alexandria? Não. Sabe por quê? Não existiam hospitais. Os hospitais surgem da influência dessa parábola. Pessoas movidas por isso começam a investir dinheiro em pequenas hospedarias, recebendo pessoas necessitadas, sejam estrangeiros, sejam vítimas, sejam pessoas doentes, e eles começam a receber essas pessoas e começam a tratar delas. Os ricos nunca precisaram de hospital.
os médicos iam na casa deles. O hospital era coisa para pobre. Entendeu? Hoje em dia não. Hoje em dia o pobre morre em casa e vai para o hospital. Mas na época, os hospitais então começam a contratar médicos, e esses médicos são remunerados, eles começam a se especializar, se desenvolvem, em função dos hospitais se desenvolvem os sistemas de saúde, e eu vou dizer para você, Jesus impactou o nosso sistema de saúde enormemente, só contando uma parábola. Às vezes a gente vai pregar Jesus para as pessoas e fala, não, o que Jesus mudou minha vida? Bom, você pode contar isso daí e explicar para ela, só porque ele contou essa parábola, nós temos hospitais e um sistema de saúde do jeito que temos. Nunca aconteceu na história humana, só depois do cristianismo. Só para você ter uma ideia do impacto de Jesus. É impressionante, né? Agora, essa é a primeira, vamos dizer assim, a camada dessa parábola que já é tremenda. Mas nós precisamos analisar um pouco mais profundamente. Não o texto. Não coloquei nenhum texto aqui. O que mais significa essa parábola? Vamos ver. Tem salteadores. Quem seriam esses salteadores se nós fôssemos fazer uma comparação com a nossa vida espiritual? Quem vem matar, roubar, destruir? Satanás. Quem é a vítima que está ali semi-morta e que nada pode fazer para se salvar? A humanidade. Esse homem simboliza a humanidade que caiu no pecado, que foi morto praticamente por Satanás, né? Lá no Jardim do Éden. E o que ele pode fazer para se comunicar? De qual nacionalidade ele é? Todas as nacionalidades. Ele simboliza o homem de todos os povos. O que mais que esse homem simboliza? As nossas feridas. Nós estamos feridos, nós estamos carentes, nós precisamos de fato de um Salvador. E quem é o Salvador? O Salvador é o estrangeiro rejeitado. É o samaritano, mas esse samaritano é um tipo de Jesus. Jesus é esse que vem, que é rejeitado, que não é aceito pelos outros, não é compreendido plenamente, mas é ele quem demonstra um amor dispendioso e surpreendente. É Jesus, que vem e nos encontra onde nós estamos, e a despeito de ter que arriscar tudo o que tem, e deixar a sua glória, e vir e se rebaixar à posição de servo, ele derrama seu sangue na cruz por nós. O amor de Jesus. E não só isso, ele nos transporta para o reino da sua glória. Ele nos leva para uma hospedaria, que é a igreja. E ele já pagou. E ele diz, eu vou voltar. Eu vou voltar. E nós podemos ficar tranquilos, que ele há de voltar para pagar a última parte. É para nos levar, finalmente, para a eternidade. O que eu aprendo com essa mensagem é que a mais importante das ajudas, a mais importante de todas os socorros que nós podemos prestar para os perdidos, é a pregação do Evangelho. Olha, nós temos ajudado muitas pessoas lá em Brasília, e depois agora eu estou em Niterói, nós temos ajudado as famílias, nós temos ajudado pessoas com mantimentos e fazemos essa ajuda social. Algumas pessoas vêm, pegam o alimento e vão embora, e nós nunca mais vemos elas. E eu não sei o que acontece com a vida delas. Outras pessoas vêm, nós estudamos a Bíblia com elas, e até colocamos não chega a ser uma condição, mas um pressuposto. Nós queremos que a pessoa venha no culto e adore a Deus conosco no domingo. E depois nós vamos inscrevê-la em uma lista de assistência. Porque nós não queremos só ajudar fisicamente, nós queremos ajudar espiritualmente. Nós queremos que as pessoas saiam das trevas para a luz. Nós queremos ser como esse homem, o bom samaritano. Como Jesus.
Nós queremos ser como Jesus. Queremos pregar às pessoas. Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. E nós? Nós como pregadores, nós como estudantes da Bíblia. Lembra que no início eu falei que esse mestre da lei, ele tem a ver conosco? Como será que terminou? Qual foi o resultado da parábola de Jesus? Jesus falou para ele: vai tu e faz o mesmo. Sempre Lucas e sempre os evangelistas terminam as parábolas e deixam aquela lacuna, aquele espaço em branco. Você fala assim: eu quero saber o que aconteceu com esse homem. Será que ele se tornou um discípulo de Jesus? Será que ele entendeu que ele estava errado nas suas concepções? Será que ele se humilhou e passou a ser um evangelista junto com ele? O que aconteceu com esse homem? Qual a sua resposta? Se você fosse esse homem, qual a sua resposta? A minha resposta, como alguém que estuda a Bíblia, que ama a Bíblia, eu quero me tornar um teórico que entendeu plenamente, porque a resposta dele foi correta. Quando Jesus perguntou: como você lê? Ele falou: ama a Deus por todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. A resposta dele foi boa? Teoricamente, esse homem, nota 10. Agora, na prática, esse é o risco que nós que estudamos a Bíblia, que nós que conhecemos o Evangelho, o risco que nós corremos é nos tornarmos como ele, bons teóricos, mas péssimos praticantes. Nós precisamos ser excelentes teóricos e excelentes praticantes da palavra. É isso que eu quero transmitir para vocês hoje. Eu quero que vocês se encham de um desejo máximo de pregar a palavra, de ajudar as pessoas, de transmitir o amor de Deus, de demonstrar o amor de Deus para todo aquele que necessitar, independente da localização, da nação, do time que torce, tudo, sabe? Partido político, nada importa, todos precisam do Evangelho de Jesus Cristo, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Essa é a mensagem que eu tinha para nós hoje. Que Deus nos abençoe e que sejamos como Jesus. Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus, excelso, maravilhoso, graças nós te damos, porque em Cristo o Senhor nos fez teu povo e hoje estamos aqui para apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo e agradável a ti. Obrigado por esse privilégio, por esta grande oportunidade que temos em comum de prestar o culto que é devido somente a ti, Deus. E é no nome santo do nosso Senhor, do nosso Salvador, do Rei dos Reis, que vive e reina e voltará, que nós te oramos